Gente, eu tô chocado com essa história. Vocês viram isso? Que tinha um grupo terrorista brasileiro se organizando pra jogar uma bomba no show da Lady Gaga? Hoje eu quero falar sobre isso, que eu tô chocado até agora, porque tem raízes aqui no Rio Grande do Sul. O líder desse grupo é aqui do Rio Grande do Sul. Eu quero falar sobre essa história absurda e também sobre um pouco de como que é essa dinâmica de investimento para trazer esses grandes shows, como o show da Madonna no passado e o show da Lady Gaga desse último final de semana. Eu vejo muita gente criticando essa iniciativa, né, da Prefeitura do Rio de trazer grandes eventos para o Rio de Janeiro, como ano passado, que ele trouxe a Madonna, e esse ano que ele trouxe a Lady Gaga, né? Muita gente fala, para que investir nisso? Se tem outras coisas para investir, como educação, saúde, segurança pública, né? As pessoas falam isso, assim, questionam muito essa questão, né? Então, antes de falar dessas duas coisas, esse atentado terrorista que foi felizmente, né, desmantelado pela polícia do Rio de Janeiro, e também eu quero fazer um contraponto para esclarecer isso. Muita gente fala essas coisas, mas não tem noção de quanto esse tipo de evento que trouxe a Madonna e que trouxe a Lady Gaga, e ano que vem vai trazer também uma outra super estrela internacional para o Rio, como isso tem um impacto financeiro bom para a cidade, né? Não só impacto financeiro bom do ponto de vista financeiro, mas também da imagem do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, que é um país turístico, né? Que tem a gente tem muitos destinos turísticos, principalmente o Rio de Janeiro, né? Então as pessoas falam, olha quanta grana o governo investiu para fazer isso, mas na verdade o governo não investiu tanto assim, né? Eu trouxe aqui os dados de quanto custou o show da Lady Gaga, e o show da Lady Gaga custou em torno de 92 milhões de reais, né? Desses 92 milhões, 15 milhões foram pagos pela Prefeitura do Rio de Janeiro e outros 15 milhões foram pagos então pelo governo do estado do Rio de Janeiro. O restante foi pago pela iniciativa privada. Empresas como a Ambev e o Banco Santander financiaram então o restante desses 92 milhões de reais que foram gastos do show da Lady Gaga. Esses 92 milhões trouxeram um retorno financeiro então para o Rio de Janeiro no valor de 600 milhões de reais, ou seja, 600 milhões de reais foram injetados na economia local, né, através de hotelaria, transporte, alimentação e turismo, né, além de divulgar o Rio de Janeiro para o restante do mundo nesse projeto que a Prefeitura do Rio está fazendo, de todos os anos trazer uma grande estrela internacional com o tema Todo Mundo no Rio de Janeiro, né? Todo mundo no Rio. Ou seja, ele quer divulgar ali o Rio de Janeiro, né, do ponto de vista turístico do Rio de Janeiro, atrair pessoas do mundo todo para o Rio de Janeiro, porque no fundo, o Rio de Janeiro é uma cidade turística e depende disso, né? Então, assim, muito ódio se circula, muito ódio circula ao redor desse tipo de evento, né? Por ser um evento que atrai muitos LGBTs, por ser um evento que as pessoas acham que é uma frescura, né? Mas quando a gente analisa isso, assim, desse ponto de vista, vendo que a iniciativa privada, que também investiu, maior parte foi da iniciativa privada, e, de fato, a prefeitura só investiu 10 bilhões de reais, e tendo esse retorno financeiro de 600 bilhões de reais, só daí já dá para ver, então, se a pessoa analisar isso desse ponto de vista e pensar quanto retorno financeiro esse tipo de evento traz para a cidade e como isso beneficia o país como um todo, como sendo um local de turismo e de segurança também. Por isso que eu quis linkar esses dois assuntos. Por quê? Porque também a gente tem essa ideia de que o Rio de Janeiro é violento, o Rio de Janeiro também é visto por outras pessoas de outros países como uma cidade violenta. Então, a inteligência da polícia brasileira funcionando nesse caso, desmantelando esse grupo terrorista que estava fazendo estava planejando esse atentado, então assim já dá uma ideia aí de que a polícia está trabalhando também para manter a segurança das pessoas, ou seja, trazendo também a ideia de que o Brasil, apesar de ser um país violento, a polícia está atuando ali para prevenir, trazendo o quê? Segurança para as pessoas, né? Porque esses eventos internacionais não atraem só turistas brasileiros de outros estados, atraem também turistas de toda
de toda a América do Sul, né? Chile, Argentina, Uruguai, muita gente veio de outros países para poder, então, participar desses grandes eventos, né? Então, a prefeitura também tem que mostrar que ali é um lugar seguro para as pessoas. E eu estava falando antes de ódio, né? De ódio porque atrai muitos gays, né? Shows de divas pop como Madonna. Ano que vem especula-se que pode ser a Beyoncé que vai fazer o próximo show desse projeto, Todo Mundo no Rio, né? E isso atrai muito o público LGBT, né? O show da Lady Gaga trouxe 2.100.000 pessoas para Copacabana. E as pessoas têm muito hate quanto a isso, né? E ainda existe muita homofobia, existe muita homofobia. E agora eu quero falar desse atentado terrorista que foi desmantelado pela polícia, que tem como líder desse grupo uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul. Olha, eu vou ler um pedacinho da reportagem que explica como eles estavam planejando fazer esse atentado, né? E como esse grupo tem raízes no Brasil inteiro, né? Muitas pessoas foram apreendidas, né, nessa operação da polícia. Muitas pessoas do Rio de Janeiro também, muitas pessoas de outros estados, como Mato Grosso, Paraná, São Paulo, né? E aí isso chama atenção porque são grupos que se organizam na internet através da Deep Web e também da Dark Web para promover esses crimes de ódio, né? E ali na Deep Web tem de tudo, de mais bizarro que a gente pode ver, né? De mais bizarro, de mais cruel, das coisas mais cruéis e bizarras que o ser humano consegue produzir, sabe? Eu não vou entrar em detalhes aqui para não dar problema com o vídeo, mas em termos de sadismo, sabe? Ali tem absolutamente de tudo na Deep Web. O que me chamou a atenção também nessa reportagem é como tem jovens envolvidos e menores, jovens de menor envolvido. Então fico alerta também para os pais pensarem o que seus filhos estão fazendo na internet. O que eles estão fazendo na internet? Porque além de promover esse ataque organizado e sincronizado, né, com células espalhadas por todo o país, existem também ali outros crimes sendo praticados na Deep Web e na Dark Web, patrocinados por outras pessoas. Ou seja, tem essas pessoas que têm esse prazer por infligir o ódio e promover esse tipo de coisa, pagando para as pessoas fazerem as coisas na Deep Web, através de lives, fazendo as maiores atrocidades. E muitos deles, então, ali recebem prêmios em dinheiro, eles são pagos por aquilo, né? Além de ficarem famosos dentro daqueles grupinhos ali, né? Então, fico alerta aqui que me chamou muito a atenção como eles são de menor, de menores, né? Então, as investigações apontaram aqui que era um menor, olha, é articulado aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele foi rastreado, então, pela, pela polícia, e ali jovens e adolescentes do submundo sádico e extremistas. Gente, ali tem de tudo. Tem nazista, tem, olha, é o submundo, assim, do ódio na internet, desses grupos extremistas que estão escondidos ali na Deep Web. Olha aqui, ó, explosivos improvisados e coquetéis Molotov seriam lançados, então, de forma integrada na plateia do show da Lady Gaga. Ou seja, que tem a maioria do público é LGBTQIA+. Olha só, a própria reportagem enfatizando isso, né? Por quê? Porque a Lady Gaga também ela é uma ativista dos direitos dos homossexuais e dos direitos humanos de maneira geral, né? Então, assim, olha, foram presos, então, pessoas de Porto Alegre, aqui do Vale dos Sinos, aqui da região do Vale dos Sinos, região onde eu moro, gente, que medo. Eu fiquei, juro por Deus, até fiquei com medo de gravar esse vídeo por causa disso, sabe? E olha só, foram então vistos, apreenderam celulares, computadores, ó, no Mato Grosso também teve pessoas, sabe? Gente, é absurdo isso, sabe? Eu fiquei chocado, assim, porque a princípio eu pensei que poderia ser uma fake news, poderia ser uma coisa que não fosse verdadeira, mas depois que a polícia foi e confirmou que eles desmantelaram esse grupo de criminosos, né, eu fiquei pensando, gente, que bom também que a polícia foi inteligente a ponto de não divulgar essas informações antes do show. Imagina, a Lady Gaga não ia vir, ela não ia querer vir fazer o show, as pessoas não iam ir no show, né? Imagina o prejuízo então que o governo teria tido, que as empresas teriam tido
não prejuízo apenas financeiro, mas também o prejuízo da imagem do Brasil. Mais uma vez, a gente está falando da imagem do Brasil, né? E a gente está falando de homofobia e crimes de ódio. Então, assim, é surreal pensar nisso, sabe? É surreal pensar que ainda existe tanto ódio e ainda existem pessoas capazes de fazer tanta maldade. Gente, eu fiquei chocado. E eu acho que a polícia foi inteligente a ponto de não divulgar essas informações antes do show, divulgar depois do show. Mas mais importante ainda, eu acho que a polícia tem que, além de, obviamente, prevenir esse tipo de crime, que eles fizeram maravilhosamente bem nesse caso, eles têm que descobrir quem são os patrocinadores desses grupos. Quem são as pessoas que estão pagando para essas pessoas fazerem isso, né? Principalmente esses jovens, né? Então fica mais uma vez o alerta para os pais saberem o que seus filhos estão fazendo na internet e também a polícia tem que ficar em cima para descobrir quem é que está patrocinando esse tipo de coisa, né? Porque não adianta pegar e prender o adolescente ali, a pessoa que está lá no final e não prender quem está patrocinando e quem está incentivando então esse tipo de crime. Gente, é uma pena ter que falar sobre isso, né? Desse show maravilhoso que a Lady Gaga fez, né? Depois de trazer tanta alegria para as pessoas, saber que a gente que é LGBT ainda sofre tanto preconceito e tanto ódio ainda por cima, né? É, é uma coisa assustadora. Tchau, gente.